Quem é o seu guia? Quem tem guiado a sua vida? Será que o que você acabou de cantar realmente é realidade em sua vida? Você tem permitido o Senhor direcionar tudo o que você faz ou deixa de fazer? Reflita sobre isso. Muitas vezes a gente canta da boca para fora. Às vezes a gente canta por cantar. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Que a paz seja com todos. Eu vou pedir logo de cara para você abrir a palavra do Senhor no livro de João, para a gente não perder tempo. João 19, 25. A idade chega, fica difícil. João 19, 25. E diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. Dá continuidade, 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Amém? Pode se assentar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Tu és bem-vindo aqui. Te convidamos, ó Pai, para ficar à vontade em nosso meio. De nada faz sentido estarmos reunidos neste lugar se o Senhor aqui não estivesse. Por isso, Pai, nós te convidamos para manifestar o Teu querer neste lugar e não o nosso. Que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações e que possamos sair daqui realmente transformados através de Tua palavra. Que o Senhor venha edificar em nós verdadeiramente a igreja que o Senhor deseja e que possamos caminhar contigo todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, hoje a gente vai dar continuidade à série de palavras que o pastor tem pregado, falando sobre as 7 palavras da cruz. Sobre as 7 palavras que Jesus manifesta na cruz. Jesus, em meio ao seu sofrimento, pregado já na cruz, depois de ser açoitado, ter apanhado muito, ter sido humilhado, ter sido escorraçado. Jesus, o tempo todo em que ele está na cruz, ele em momento nenhum olha para o povo e os condena. Das 4 primeiras palavras que Jesus fala, das 7 palavras que Jesus fala, as 4 primeiras que ele se manifesta é pensando no outro. Ele não se preocupa com ele, apesar de toda a vergonha, apesar de ter sido aí rasgado as suas vestes, ter sido coroado com espinhos, apesar de ter sido humilhado diante da sua família, diante das pessoas, ele em momento nenhum os condena. Ao contrário, ele simplesmente olha para nós com misericórdia e amor. Aquilo ali que foi feito com ele não foi suficiente para reduzir o amor de Cristo por mim e por você. O que fizeram com ele, tudo que detonaram com Jesus Cristo de Nazaré sem ter culpa alguma, não foi suficiente para ele deixar de nos amar e parar o plano maravilhoso da salvação para nós. Não foi. Talvez eu e você, no lugar de Cristo, como pobres pecadores, no momento em que aqui estamos no sofrimento, a gente estaria no ápice do nosso egoísmo. Estaríamos no auge do eu. Porque eu.
Quantos de nós já bateu no peito e perguntou ao Senhor, por que eu, Senhor? Você já passou por um momento de sofrimento em que você se indagou, por que eu, Senhor? Por que eu? Um belo dia eu me questionei a Deus, passando por um momento muito difícil em minha vida, onde a morte para mim era a melhor e única salvação. E eu questionei a Deus, por que eu? Como as mulheres, nos seus momentos de dor, de pranto, quando pranteavam, socavam, esmurravam seus peitos com dor, se questionando por que sofrer tanto. E eu questionei ao Senhor, Senhor, por quê? E aí você começa a barganhar com Deus e fala, mas Deus, eu sou fiel, eu me converti, eu não me desviei, eu estou firme na rocha, eu tenho cumprido sua palavra, eu tenho sido dizimista, até isso a gente bota na balança. E aí veio a palavra do Senhor em meio ao choro, em meio ao pranto, dizendo assim para mim, filha, se até o meu filho amado, em quem eu me comprazo, sofreu, padeceu e foi apunhalado, por que não você? E aí a gente consegue então compreender de que eu, nem você, não somos melhor do que ninguém. E que o plano da salvação não veio para nos tirar do momento de luta ou de dor. O plano da salvação veio para mostrar para mim e para você, Rodrigo, que Ele está com você. O plano da salvação veio para mostrar que você não está só. Quando Jesus, neste momento tão difícil e tão doloroso, olha para o povo, como eu tenho olhado aqui agora para vocês, sofrendo, com sede, com fome, com dor, numa posição que ele não conseguia nem mesmo respirar mais. Ali ele então coloca em prática aquilo que ele tinha que fazer. Ele não recuou. E as 4 primeiras frases que ele manifesta, como eu já disse, foi sempre pensando no próximo e não nele mesmo. O egoísmo não existia. O eu não existia. Ali ele fala assim, Pai, perdoa-lhes. Por quê? Não? Ah, vocês sabem. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. A segunda frase que ele diz é para o pecador da cruz, como o pastor pregou no último domingo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a terceira frase, quando ele olha no meio do seu sofrimento, ele olha a sua mãe. Alguém tem dúvida de que Maria sofria? Você como mãe, no lugar dela estaria tranquila e serena, sabendo que era plano divino e que você tinha que respirar fundo e saber que tudo ia ter um tempo. Nós somos seres humanos, por mais que a gente crê em Deus, a gente tem sempre uma esperança que aquilo vai passar rápido. E como mãe de Jesus Cristo na terra, o sofrimento dela não seria diferente. E ele, olhando para ela, se preocupou com o seu futuro. Antigamente uma mulher, porque naquele período ali, José com certeza já não estava mais vivo. Quem cuidaria de sua mãe? Só que Jesus não estava preocupado apenas com o sofrimento dela, em questões de prosperidade, de provisão, de comida, de arroz, de feijão, não. Jesus, naquele momento, ao olhar para sua mãe, ele estava preocupado como seria a vida dela dali para frente. Ele olha para ela e diz, mãe, eis aí o seu filho. Ou seja, eu vou para o Pai, mas eu estou deixando alguém aqui para te consolar. Vocês têm uma leve
comparação com o que Jesus fez por nós? É a mesma coisa. Ele está dizendo, eu estou indo, vou preparar um lugar, mas eu vos deixo aqui hoje aquele que há de consolar a cada um de vós. Queridos, quando ele manifesta e fala para ela, mãe, eis aí o seu filho, e ao mesmo tempo olha para o seu discípulo amado, aquele a quem ele amava, aquele a quem ele era íntimo. Jesus não escolheu qualquer um para dar arroz e feijão para sua mãe. Maria já tinha outros filhos. Maria tinha sua irmã, como estava ali descrito na referência que nós lemos agora. Não era essa a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus era colocar alguém que amasse a sua mãe. Alguém capaz de dar um amor semelhante ao seu. Igual não. Igual de Jesus, só o dele. Ele escolheu o discípulo amado. Ele não escolheu qualquer um. Quando ele fala para João, eis aí a tua mãe, Roberta, ele está dizendo assim, naquele momento da crucificação, todos que acompanhavam a Jesus, como a gente diz aí, meteu o pé. Porque quem andava com ele estava correndo o risco de ser preso também, de ser morto também. E a maioria fugiu. Mas João não. João não abandonou o julgamento. João não abandonou a crucificação, mesmo correndo o risco de ser decapitado, de ter sido morto. João permaneceu até o fim. Ele acompanhou, correndo risco, pagando preço. Ele estava lá, olhando a face do seu Senhor, vendo o seu sofrimento, quando há tempos atrás estava comendo e bebendo com o mestre. E aí Jesus olha e fala assim, filho, não falou para qualquer um, filho, eis aí a sua mãe. Ali ele juntou o útil ao agradável. O seu discípulo amado poderia substituí-lo com amor, com zelo, com cuidado, cuidando do seu bem que ele estava deixando. Muitos de nós, no momento de luta, de sofrimento, a gente não pensa no próximo. Hoje, a palavra que eu venho trazer para vocês, ela está falando sobre honrar pai e mãe. No momento da sua dificuldade, no momento da sua luta, Jesus honrou a sua mãe. Ele preparou o futuro de sua mãe. Ele estava deixando tudo organizado, a casa preparada, para que quando ele fosse, ela estivesse bem. Normalmente é o contrário, não é verdade? Nós, como pais, a gente organiza tudo, porque a velhice virá e eu quero deixar os meus filhos bem. Eu quero deixar eles bem instruídos, firmes na presença do Senhor. Eu quero deixar eles com uma casa para morar, com um emprego garantido para ser bem-sucedido no futuro. Quem não pensa assim? Todos nós queremos o melhor para o nosso filho. E quando é o inverso, muitas vezes nós, como os filhos, não honramos os pais que nós temos. Eu tive um pai muito complicado. Já partiu? E eu espero em Deus um dia reencontrá-lo lá na glória. Que Deus tenha misericórdia, tenha tido a oportunidade dele se arrepender e ali ele poder realmente ser redimido dos seus pecados. Porque, eu vou falar para você, quando Jesus manifesta essas 4 frases iniciais, ele ali está preocupado com uma sociedade pecadora. Pai, perdoa-lhes. Ele está generalizando. Eles não sabem o que fazem. Ele está preocupado com o pecador arrependido que estava ao seu lado. E ele estava preocupado com a família.
Família é a prioridade do plano de Deus. E quando uma família se desfaz, se desmonta, o reino das trevas celebra, porque ela está destruindo a fé, a alma de muita gente envolvida. Acabei de saber a notícia, não vou dar nomes não, mas de mais um pastor que se divorciou. Dói na alma ouvir uma coisa dessa. Porque nós aprendemos que casamento é para a vida toda. É fácil ficar casada, igreja? Casamento é para os fortes, ó. Ontem eu até brinquei com as mulheres, 22 anos de casado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas como eu falei, né? Acho que já era para eu estar viúva, porque o tanto que eu já quis matar esse sujeito, não foi fácil não. Mas é assim. A gente quer matar ele hoje, depois a gente respira fundo e se mata de raiva, que é para poder ficar bem. Mas está tudo certo. Deus vai renovando, Deus vai trabalhando, Deus vai quebrantando. Porque casamento, família, é feita entre grandes perdoadores. Quem não tem problema no seu casamento, que atire a primeira pedra. Quem não tem problema com seus filhos, que atire a primeira pedra. Quem não tem problema com a sua família, que atire a primeira pedra. Honre seu pai e sua mãe. E como eu estava falando, meu papai, que eu amo muito, né? Já partiu, não tenho mais, sou órfã de pai e mãe. Mas a minha história é uma trajetória muito difícil. E por muitas vezes eu me revoltei contra o meu pai. E eu quero falar isso aqui, principalmente para aqueles que acham que são injustiçados com o pai e a mãe que tem. Porque o pai e a mãe que tem é enjoado, é reclamão, é brigão, não deixa isso, não deixa aquilo. Você está insatisfeito? Então eu vou compartilhar um pouquinho. Meu pai bebia, enchia o talo, brigava com a minha mãe, queria matar ela, espancava ela, espancava os filhos. A minha irmã Márcia foi parar um dia no hospital infantil quase morta. E ele, para não ir para a cadeia, porque com tudo de errado que ele fazia, a minha mãe tinha misericórdia dele. E para não levar para a cadeia, porque a gente sabe bem qual é o fim daqueles que judiam de criança, dentro de uma cadeia, a minha mãe levou ele para o Adalto Botelho. Internou ele no Adalto. Dali ele voltou, a gente achou que ia melhorar. Um abismo chama outro. E se Jesus não entrar na casa, as coisas não mudam. As coisas não mudam. Por muitas e muitas vezes, ele quebrava cinto na gente. Ele só parava de bater quando o cinto se arrebentava. E não era fácil. E por muitas vezes eu desejei a morte dele. Um dia, depois de um momento desse, ele subindo para o terraço, não tinha escada ainda de concreto. Ele subiu a escada de madeira, cheio. E ele aprontando lá embaixo com a gente. Falei, por que essa praga não morre? Estou repetindo as palavras, tá, gente? Mas não deu 2 segundos. Eu só vi o barulho. Pá! Ele se despenca lá de cima. Na hora, eu corri, eu chorei, eu esperneei, eu gritei ao Senhor, Senhor, me perdoa. Não foi de coração, não era o que eu queria. Salva o meu pai, não deixa ele morrer. Graças a Deus não foi nada grave. Quebrou a perna, ficou bem, cuidei dele. Sempre era eu que cuidava dele. A mamãe dizia, minha filha, se prepara porque é você. Quando a idade dele chegar, é você. É a única que consegue dobrar ele. E por muitas e muitas vezes assim foi. Mas o que eu estou querendo dizer, principalmente para vocês, adolescentes, prestem atenção. Honra o pai e a mãe de vocês. Jovens,
Vocês estão conquistando uma liberdade, achando que vão ser donos do próprio nariz, achando que o mundo lá fora é muito melhor do que a casa que você tem. Preste atenção. Você tem um pai e uma mãe que, com todas as dificuldades, o pai e uma mãe erram. Não nasceram perfeitos, não nasceram sabendo educar. Estão aprendendo com vocês. Eu digo sempre, errei muito com o meu primeiro. Aprendi. E fui aprendendo e mudando as condutas com o segundo. Assim acontece. A gente tem o direito de acertar e de errar como pais. Mas quando nós temos o temor do Senhor, o ensinamento da palavra, a gente erra muito menos. Por isso, pais, se você está querendo que seus filhos sejam bem direcionados, você tem que andar no caminho com eles. Buscar a orientação do céu. Essa é a diferença. Mas dando continuidade ao que a gente veio aqui para falar. Jesus, então, após demonstrar a preocupação dele com a sociedade, só um minutinho. Ele se preocupa ali com a sociedade, ele se preocupa com o pecador e ele se preocupa com a família. As três principais preocupações de Cristo: o seu povo, o pecador que se arrepende e a família que ele está deixando. Você se preocupa com a sua família, igreja? Você tem zelado pela sua família? Está pagando o preço? A partir do momento que a gente entende o que é honrar pai e mãe, a gente vai se lembrar de Êxodos, capítulo 20, 12, que é o 5º mandamento da Bíblia. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra que o Senhor Deus te dá. Honre pai e mãe. Quer vida eterna? Quer ter longos dias? Quer ter uma vida longa diante do Senhor? É o princípio. É o primeiro mandamento que vem com promessas. Ele está dizendo: honra o pai e mãe, e você vai ter vida longa. Não adianta você querer ter vida longa se você não honrar pai e mãe. Não vai ter. Pastora, o que seria honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é obedecer independente das situações. Honrar pai e mãe é você se colocar no lugar dele antes de fazer qualquer coisa em sua vida. Porque eu vou falar para você, uma jovem que se entrega a qualquer um, sem pensar nas consequências, não está pensando em honrar pai e mãe. Um jovem que se entrega a provar qualquer buchinha de maconha, sabendo que é errado, sabendo que não faz bem, porque hoje, vocês me desculpem, cadê? Tem alguma criança, está todo mundo lá em cima. Aquele bebê lá, se bobear, hoje já sabe que droga não faz bem. Todo mundo sabe. Mas quando você quer oferecer um gilozinho, ninguém quer, porque sabe que é ruim e nunca provou. Por que quer provar uma carreirinha de pó? Por que quer provar uma pedrinha de crack? Provar um arroz, um chuchuzinho com ovo? Ninguém quer. Eca! Provar um quiabinho? Ai, eca! Quero não. É ruim. Nunca botou na boca. Aí as ofertas que o mundo dá, sabe que é ruim, sabe qual é o final do caminho, mas quer provar. Não tem honra em pai e mãe nesse momento. Se entregar a um homem, voltar para dentro de casa embarrigada, aumentar a dificuldade da sua mãe, que vai ter que sustentar você e seu filho. Não tem honra nisso. Me desculpe se você já passou por esse tipo de situação. O que passou, passou. Eu tenho certeza que você aprendeu. Agora, você que ainda não viveu essa situação, pega para você. Pega para você. Pense 10 vezes antes de deitar na cama de um homem.
Pense 10 vezes nisso. O mundo é cheio de ofertas. Se você embarriga, ainda vai. E aqueles que saem de lá com doenças? Eu estava vendo uma conversa com o médico falando sobre a sífilis precoce. Não é bem esse o nome, não. Eu vou lembrar o nome. É mais ou menos isso. Uma sífilis precoce. O que seria isso? Os adolescentes que não têm juízo, estão se entregando facilmente, e um já passou por aí, rodando para tudo quanto é lado, e passa essa doença de maneira precoce. Tá assim, cheio de adolescentes, não é pouco. Eu vi um médico mostrando a pesquisa sobre isso, não é pouco. E agora então, depois do carnaval, aí é que aumenta mesmo, aí que aumenta. Então deixa eu falar para você, não seja mais um a entrar para a estatística, seja mais um a mostrar o seu testemunho diante de uma sociedade pecadora. Ouça a palavra de Deus. Quando o pai e mãe falam bem assim, Jorginho, filha, não vai, filha, cuidado, aquele ali não é boa bisca não, Deus tem coisa melhor para você. Olha, aquela menina assim, por quê? A gente já rodou, a gente já tem experiência, a gente já sabe como vai dar o final da história, não é verdade, os adultos aí? Quem já bateu muita cabeça? Quem já bateu cabeça sabe. Hoje a gente quer poupar os filhos de bater a cabeça igual a gente. Honra teu pai e tua mãe. Pelo menos se dê o prazer de ouvi-los. Honrar pai e mãe. Quero falar sobre 3 situações. Como honrar pai e mãe? Bota aí para mim. Colossenses 3:20. E esse versículo eu vou falar para as crianças. Não estão aqui, mas que se apeguem aos adolescentes. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada papai e mamãe só? Não, ao Senhor. Obedeça em tudo, nos estudos, quando o papai está falando lá, quando a mamãe está falando, a vovó está falando. Ontem eu estava falando com as meninas. A gente traz para a igreja com todo o carinho os adolescentes, com todo o amor. Mas a gente sabe que mesmo vindo para a igreja, tem que ter o compromisso de voltar cedo para casa. Porque a gente não quer um papai, uma mamãe, uma vovó, uma titia chateado com a igreja, porque chegou em casa às 11 horas da noite. 11 horas da noite normalmente não é um horário de voltar de igreja. Amém? A não ser as igrejas por aí que estão acostumadas a funcionar até tarde. Não é essa a nossa realidade. Então, se vai atrasar, liga, avisa, ou chama o responsável que está no evento da igreja, avisa, olha, preciso voltar logo para casa, senão eu vou ouvir quando chegar em casa, porque eu como mãe, eu ia me aborrecer. E a gente não quer os responsáveis aborrecidos, porque uma hora pode impedir vocês de virem congregar com a gente. E a gente ama vocês, a gente quer vocês aqui cada vez mais. Porque assim como essas adolescentes têm vindo, eu digo para você, eu fui uma que muitas vezes fui procurar o Senhor sozinha. Eu ia para a igreja sozinha. Eu já aceitei Jesus Cristo acho que umas 500 vezes antes de me converter de verdade. Ia para a igreja novinha, chegava aqui, aprontava lá, daí a pouco eu voltava, eu ia aprontava e voltava. Mas na minha inocência, na minha imaturidade. Até o dia que o Senhor me pega na curva e me converte de verdade. Honra pai e mãe. Vocês, adolescentes, podem ser a coluna que vai edificar a casa de vocês. Através da vida de vocês, pai, mãe, vó, todo mundo se converte. Foi assim na minha casa. Infelizmente, só o meu pai e minha mãe que não desceram as águas. Mas a vida da gente mudou. Assim acontece. Provérbios 10:1. Isso vai falar direto para os adolescentes. Provérbios 10:1. Filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo
dá tristeza à sua mãe. Eu separei esse para o adolescente porque se tem um troço que a gente faz na tolice é na adolescência. A gente age sem pensar. Então pensem antes de fazer. Vocês vão ver que vocês vão sofrer menos. E para os adultos, Provérbios 23, 22. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela dói. Mas é a mais pura verdade. Muitos de nós abandonam pai e mãe. Estou falando assim, eu não tenho mais. Meu pai, por muitas vezes, eu quis abandonar. Na gravidez do Davi, eu fui lá na casa dele, morava lá perto do nosso sítio. E eu cheguei lá, ele me judiou, me escorraçou, brigou comigo e me mandou embora. Eu falei, também não volto mais aqui. Fui embora. Com raiva. Fiz igual o Joseph Cliff. Fui embora. Fui embora. Aí passou uma semana, o Espírito Santo começa a falar comigo. Volta lá. Não vou não. Volta lá. Não vou não. Volta lá. Vou não. Mas Senhor, ele fez isso, eu não merecia. Você tem conhecimento da palavra. Você ouve a minha voz. Ele não. Volta lá. Falei, tá bom. Então tá, eu vou. Aí cheguei lá, barriguda. Aí eu cheguei lá, virei para ele, aí chamei, eu tinha mania de chamar ele de Zé. Zé! Aí ele de longe, opa, quem tá aí? Aí eu falei, é a Andréia. Aí parou o silêncio. Parou o silêncio. Eu falei, vai vir me atender não? Não adianta que eu não saia daqui enquanto você não falar comigo. Aí ele foi saindo, espera aí que eu tô indo. Aí ele veio. Eu falei, não me olha com essa cara não. Só tem duas maneiras da gente acertar as coisas. Na boa ou na ruim. Como é que vai ser? Daqui eu não saio. Você vai ter que me suportar o resto da sua vida. Aí ele riu. Aí ele não aguentou e desmontou. Vai ter que me suportar o resto da sua vida. Eu sou sua filha. Assim somos nós como filhos. Nós temos que suportar, mas o suportar não é de engolir. Eu sei que tem horas que a gente fala assim, Jesus me segura. Né? Mas a gente precisa suportar em amor. E o suportar é suporte, é apoio, é ajuda. Desperta tu que dormes. Exercita aquilo que você precisa exercitar. Cuide daquele que você ainda tem. Eu não tenho mais papai e mamãe para cuidar. Quem ainda tem papai e mamãe? Ou só mamãe ou só papai? Cuide deles. Aproveite o momento que você tem para honrar. Sabe aquilo que a sua mamãe te pede já há muito tempo? Não deixa de fazer, não. A minha mãe partiu, ela queria de mim um fogão de 6 bocas, eu não tinha condição de dar, isso me doeu na alma. Eu falei, eu podia ter sacrificado. Eu podia ter feito um sacrifíciozinho, apertar aqui, apertar ali, ter dado para ela. Mas ela era um doce de mulher. E ela compreendia tudo até demais. E aí fiquei sem dar o fogão. Mas tudo que eu podia dar de melhor para minha mãe eu dei. Amor, carinho, respeito, honra. Isso é o que o seu pai e a sua mãe precisam. Não é de presente. De nada vale você levar coroas e mais coroas de flores depois que estiver no caixão. Em vão. Faz agora. O que papai e mamãe gostam? Medita e pratica. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas,
para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quando a gente exercita isso, eu digo para você, aqui nós temos 3 coisinhas básicas que nós precisamos para ter uma vida abençoada: justiça, promessa e vida longa. Quem quer isso para a sua vida? Que a justiça te acompanhe, que as promessas aconteçam na sua vida e que você tenha vida longa. Quem quer isso? Quem quer? Quem quer? Você quer isso para a sua vida? Então honra pai e mãe. Honra pai e mãe. A justiça, Provérbios 15:33, não precisa abrir não. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vem a humildade. Ou seja, sabe aquele versículozinho que a gente sempre fala assim: obediência precede a bênção. É isso aí. Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Quer ter sucesso na vida? Obedeça. Obedeça. Promessa. Hebreus 10:23 diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Tem promessa para a tua vida? Quais são as promessas de Deus para você, igreja? A maior de todas as promessas, você que está em casa, se chama salvação. Vida eterna para quem quiser. Essa é a principal promessa de Deus para mim e para você. Mas tem aquelas promessas que elas são ímpar, elas são pessoal. Aquela promessa que Deus manifestou na tua vida e que você se agarra nela até hoje. Filho, aquela porta eu vou abrir. Filho, aquele esposo eu estou preparando. A gestação vai acontecer. Aquela cura na tua vida chegará. Qual é a promessa? Eu não sei. Às vezes são pequenas coisas que a gente pede, que a gente precisa. Às vezes a gente nem pede, mas Deus já sabe o que nós precisamos. Qual é a promessa de Deus para a tua vida? Quer que aconteça? Honra pai e mãe. Honra pai e mãe, porque senão não tem promessa que vai acontecer. Não tem. Vida longa. Dar-lhe-eis abundância de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Salmo 91:16 diz isso. De que vale eu e você termos dias longos, uma vida longa, se não for para ter a salvação? Que sentido faz? Que sentido faz eu viver 90, 100 anos, se eu não tiver a salvação me acompanhando? Não faz sentido. Para que eu quero viver tanto? Para poder usufruir dos prazeres da carne? Isso passa. Isso passa. Quantos pularam carnaval, festejaram, e daí a pouco, quando desperta, o vazio invade a sua alma novamente. A dor e a depressão retornam, porque o êxtase vai embora. O prazer do sexo acaba. O prazer das drogas vai cessar. Mas as palavras do Senhor, essas não passam. As promessas do Senhor se cumprem sobre as nossas vidas. E não há prazer maior, como diz o salmista, do que estar na tua presença, Senhor. Não tem prazer maior para um pai, para uma mãe, do que ver os seus filhos sendo guiados pelo Espírito Santo. Assim, sejamos nós, possamos tomar posse dessas 3 coisas em nossas vidas, a partir do momento que a gente exercita, então, o mandamento de honrar pai e mãe. Você tem honrado pai e mãe? Por mais que o pai e a mãe fale, seja cheio da manguaça, seja cheirador,
seja o que for, não importa. É teu pai, é tua mãe. Você precisa honrar. Se você não consegue, você precisa orar a Deus para Deus te ajudar, para Deus te capacitar, para Deus falar com você. Ao entregar a responsabilidade de cuidar de Maria a João, como eu já disse, João não teve medo. Se ele não teve medo de acompanhar Cristo durante o seu processo de crucificação, imagine receber em sua casa a mãe de Jesus, a mãe de Jesus. Mas receber em sua casa muitas vezes não é uma coisa simples, porque ele precisava honrar a vida daquela mulher. Ele teria que fazer o que o seu filho faria se fosse permanecer. Honrar a vida de uma pessoa não é apenas tratá-la com belas palavras, ter um belo bate-papo. Quando João recebe essa mulher em tua família, em sua casa, ele ali assume uma responsabilidade de filho. Ele ali assume um papel muito importante na vida daquela mulher. O momento em que Maria está sofrendo, está chorando, ela precisaria ali de 3 coisas que eu gravei aqui para nós. Primeiro, cuidados. Aquela mulher estava sofrendo, vendo seu filho passar um perrengue. Ela ia precisar, durante a jornada de sua vida dali para frente, ser cuidada, ter segurança. Quem garantia que Maria não poderia ser morta por ser mãe de Jesus? A gente sabe hoje do plano de salvação, mas lá atrás eles não tinham esse conhecimento. Então João, quando assume aquela mulher, ele assume a responsabilidade de protegê-la, Diego. Fala, não, aqui ninguém toca, aqui eu vou guardar. Vem para minha casa, aqui você está segura. Ali, Jesus também põe nas mãos de João uma responsabilidade de ter a provisão. Sim, aí a gente fala do arroz, do feijão, dos remédios, porque a gente fica doente. E aquela mulher ia precisar de tudo isso. A provisão para cuidar desta mulher. E a terceira coisa que eu digo, e uma das mais importantes, tempo. João dali por diante, teria que dedicar tempo àquela mulher. Ei, ela perdeu seu filho. Ela estava sofrendo. Ela estava insegura. Ela está passando um momento de insegurança. Ela não sabia o que poderia vir a acontecer com ela dali para frente. Quantos de nós, ao perder alguém, entram em depressão profunda? Quantos de nós, ao perder alguma coisa, perde o sentido, fica meio abobado, não sabe para onde vai? Essa mulher poderia ter questionado a Deus, Senhor, o Senhor me deu filho, prometendo e... João assume o papel de filho, de cuidar daquela mulher, de dedicar tempo a ela, de falar para ela assim, calma, vem cá, dá um abraço, eu estou com você. Ele se foi, mas prometeu que vai voltar. Vamos esperar juntos. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Vamos esperar por ele juntos. Senta aqui. Esmoreceu, ficou triste, está doendo. Vem cá que eu estou com você. Mas para isso requer tempo. Dedicação. 3 coisas João teria que exercer. São só 3 que eu separei, fora as outras, né? Porque quando você assume uma pessoa, você assume a vida dela. Assim acontece. Por falar em atenção, eu vou ver quanto tempo eu tenho para ver se dá tempo, senão eu vou pular. Ah, dá tempo. Por falar em atenção, eu quero ler para vocês uma coisa que eu li esses dias e achei muito bonito.
eu dei uma adaptada. São os 10 mandamentos do amor ao idoso. Escrito por um frade carmelita na Itália. Foi repassado por um transcrito. E eu fiz uma pequena adaptação. 1. Deixe-a falar. Preste atenção nisso. Muitas vezes a gente não honra os mais velhos desta forma. Mas aquele que já viveu e tem muitas experiências para contar, ele necessita colocar isso para fora e mostrar as coisas que ele viveu. Com o brilho nos olhos, ele quer contar. Deixe ele falar para você das suas experiências do passado. Afinal de contas, a sua vida é cheia de histórias. Mas não é para ficar guardada dentro de uma caixinha. 2. Deixe ele vencer, ela vencer uma discussão. Não adianta a gente ficar batendo de frente com o idoso e mostrando para ele que as ideias dele já estão obsoletas, já estão ultrapassadas. Não adianta a gente ficar querendo ganhar discussão em certas coisas. Não vai mudar nada. Ele já tem os conceitos firmados e muitas vezes não vai mudar de ideia, porque você já está mais antenado nas coisas que o mundo está vivendo. 3. Incentive ele a rever os seus velhos amigos. Proporcione isso a ele viver pequenos momentos aonde ele vai se sentir útil novamente, onde ele vai se sentir vivo novamente, como se ele ainda exercitasse, trabalhasse com aquela pessoa ainda. A minha sogra, quando ela passa em frente à clínica Coqueiral, toda vez ela fala: a vovó trabalhou aqui, a vovó fazia isso, a vovó fazia aquilo. E ela tem prazer de contar as coisas que ela vivenciou naquilo. Isso é bom. Deixe falar. Proporcione, se tiver oportunidade, um encontro. Isso é maravilhoso. Reaviva a vida dentro deles. 4. Ouça suas histórias demoradas, né? Pastor Carlos Júnior. Quem lembra disso? As histórias longas que tem. Os podcasts que se mandam, ouça. Dentro desses podcasts, muitas vezes tem ensinamentos que você vai usar para a tua vida. Ouça isso, com atenção. Não põe no modo acelerado e pula lá na frente, não, porque você vai perder coisas que você poderia muito bem exercitar. Número 5, deixe-a viver perto daquilo que amou ou ainda ama. Dona Olga ficou doente, ela deve estar me ouvindo. E ela estava aflita dentro de casa, lá em Boa Vista, e não aguentava mais, entrando em crise de depressão. Eu falei: Júnior, tem que levar ela para o sítio. O prazer dela é ver as plantinhas, é cuidar das orquídeas, é dar comida para as galinhas. Se a gente arranca isso dela, ela vai surtar. Tem que viver no meio das coisas que ela ama. Não arranque isso da sua mãe, do seu pai, da sua avó. Proporcione ele continuar vivendo dentro disso. 6. Deixe-a reclamar. Deixe reclamar. Jesus, não é fácil. Não é fácil. Mas deixa reclamar. Pratique a tolerância. Eu ainda tento, muitas vezes, Dona Olga está me ouvindo, eu não preciso mentir. Muitas vezes eu tento ainda escutar ela e explicar. Não, mas é assim, calma, é assado, não vai ser assim, vai ser assim. Mas é difícil. Mas deixa ela reclamar, não tem problema não. Deixa ela reclamar. Deixa ele reclamar. Não vai mudar a sua vida. 7. Promova momentos juntos entre você e ela.
para que o remorso não invada o seu coração depois que ela se for. De vez em quando tem que tirar um momento e ir lá tomar um cafezinho. Sempre que a gente pode, a gente faz isso, mas a nossa vida realmente é corrida. Hoje eu estava falando com ela, falei, minha filha, eu vou falar para o seu filho largar o ministério. Aí ele vai poder estar aqui todo final de semana, pode ser? Aí não. O filhinho dela largar o ministério, minha filha, ela surta, ela morre. Não pode. É o pastorzão dela. 8, acompanhe o envelhecer igual ao crescimento de uma criança, com amor e com proteção. A gente não cuida do crescimento de uma criança com amor e proteção? O idoso é a mesma coisa. Eu espero em Deus que os meus filhos, quando eu envelhecer, essa mala que eu sou, que eles tenham paciência comigo, que eles exercitem o amor, que eles cuidem de mim, que me protejam de mim mesma, porque eu sou terrível. Então não vai ser fácil, aguentem. Aguentem. Ainda bem que tem 2, dá para dividir o fardo. 9, deixe-a exercitar a sua fé da forma que ela sabe, da forma que ela acha melhor. Assim ela se sente à sombra do Onipotente no restante da sua caminhada. Como é que o seu idoso da sua família exercita a fé dele? Ajude, facilita para ela, para ele. 10, deixe-a descansar entre pessoas que a amam de verdade. Quando nós honramos os mais velhos, a gente não pensa em nós, a gente pensa neles. Proporcionar um ambiente de amor, isso é o mais perto que eles vão conseguir se sentir de Deus. Um ambiente de amor é o que a gente lembra da casa do Pai. Amém? E esses foram os 10 mandamentos. E eu espero que você aproveite bem eles. Se não for para praticar com algum idoso da sua família, que seja na sua própria vida quando você envelhecer. Bom, assim como um bom filho que honra pai e mãe, eu sei que você é capaz de exercitar isso também com o amor ao próximo, com a honra ao nosso Deus Pai. Honrando as suas palavras, cumprindo os seus mandamentos. Um filho que honra pai e mãe, ele consegue praticar o bem, aquele que está próximo. Jesus, somente depois de exercitar o zelo, pelas 3 coisas que eu te disse, uma sociedade corrompida, uma mãe desprovida e um pecador arrependido, ali depois ele começa a pensar nele mesmo. E aí ele diz, tenho sede. Só depois de pensar em todos nós, ele demonstra a sua necessidade física. Tenho sede. Depois de ver que tudo isso já estava preparado, já era ele entrega o seu espírito. Dali então, ele diz, está consumado. Ali ele encerra o seu plano de salvação. Mas quem teme a Deus, sabe que a morte para nós não é o fim, mas sim o começo. Jesus também sabia disso. Você tem certeza que a morte para você não é o fim? Você tem certeza que a morte para você não é o fim? Porque eu creio numa vida muito melhor do que essa que eu vivo aqui na terra. Eu creio que eu vou viver muitas coisas boas depois. A melhor vida que eu vou ter, eu ainda vou receber. Essa aqui ainda não é a minha vida que eu tanto espero. Salmos 23, põe para mim. 23, não, nem precisa.
Ainda, assim diz o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre em sua casa. Como eu disse para você, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, te garante vida longa. Mas de nada vale você ter vida longa se não for para viver na presença do Senhor. É um ciclo. Honra papai, assim, aqui na terra, honra papai e mamãe. Subiu, tenha vida longa na presença de Deus. Não é para viver a vida longa aqui na terra, é na presença de Deus. Assim a gente tem a certeza do que está por vir é muito melhor do que o que nós recebemos aqui. Vamos orar, igreja? Em nome de Jesus, eu espero que você honre papai e mamãe. Eu espero que você exercite o que a palavra do Senhor fala para mim e para você. E assim como o salmista, a palavra diz o quê? Que certamente a sua bondade me seguirá. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que obedecem a tua palavra, aqueles que exercitam o amor ao próximo, que honram pai e mãe, a tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluias. Santo Deus, te amamos. Tua graça nunca falha. Aleluia, Jesus. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei tua bondade de Deus. Se você tem exercido, és fiel em todo tempo. a fidelidade dele te acompanha. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem. Então cante ao Senhor. Eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz, Senhor, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo a bondade de Deus. és fiel. És fiel em todo. Se você sabe, tempo. canta. Aleluia, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Sua bondade me seguirá. Me ajuda, Bi? Você sabe? Isso é uma palavra profética. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga: a sua bondade, Senhor, me seguirá. Me seguirá, Senhor. Fala para ele, a tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Só para fechar,
Exerça a honra, pai e mãe. E não importa se a sua vida é corrida, se ela é lenta, a bondade do Senhor vai te alcançar todos os dias da tua vida. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Existe um filme, não sei se vocês já assistiram, O Curioso